Eu sei que você já deve ter visto em filmes ou lido em livros partes onde ocorrem rituais de evocação, mas posso afirmar com convicção que a maioria, se não todos, são pura conversa fiada. Acredite você ou não, eu já tentei realizar um ritual e, de certa forma, posso dizer que atingi meus objetivos. Você deve estar se perguntando que tipo de fim levaria uma pessoa a vender a alma em troca de uma recompensa. Mas esse é um pensamento um tanto tolo. Se pensar bem, vai concordar quando digo que existem objetivos tão difíceis que beiram ao impossível de se alcançar. Logo, a ajuda do sobrenatural se torna um único meio. Além do mais, eu não vendi a minha alma. Isso é história de filme de terror. Existem métodos mais adequados para se conseguir o que quer de um demônio. E é a história do meu contato com o sobrenatural que vim trazer para você hoje. Não como um alerta, e sim como um tipo de preparação, por caso de querer tentar também. O ponto de partida foi o diagnóstico da minha esposa. Ela estava com um tumor maligno no cérebro e os médicos disseram que seria quase impossível de se retirar sem causar um dano extremo. Segundo eles, minha esposa teria apenas alguns meses de vida. Ela era a única pessoa do mundo com quem eu me importava acima de tudo. Por isso, meu desespero aumentou quando se passaram 2 meses e ela continuava a piorar. Foi quando Letícia começou a ter convulsões que meu medo e pânico me fizeram tomar uma decisão mais radical. Depois de alguns dias procurando informações, encontrei o livro de Goétia, a chave menor do rei Salomão, onde ensinava como fazer uma invocação de 72 demônios da nobreza infernal e também como escravizá-los para que cumprissem tarefas para o evocador. Cada demônio tinha algo específico a ofertar: revelar tesouros, dar sabedoria, conhecimentos científicos, manipular pessoas e até coisas mais exageradas como a invisibilidade. Mas dentre todos os 72, foi Marbas, um dos que presidem o inferno, que mais se encaixou com meu objetivo. A habilidade dele de curar doenças era minha esperança ao problema de minha mulher. Escolher o demônio foi a parte fácil. O complicado eram os preparativos. Para a evocação, é necessário ter os seguintes itens: uma varinha de galho de amendoeira ou de aveleira perfeitamente reta e do tamanho do antebraço. Ter desenhado no chão o círculo mágico Legemeton com 3 metros de diâmetro, contendo 4 tetagramas, cada um com uma vela. Um triângulo de manifestação com o selo respectivo do demônio. Um pingente do hexagrama de Salomão, para domar o espírito em caso de hostilidade. Um medalhão de metal do pentagrama de Salomão para dar poder sobre o demônio. E por fim, o disco de Salomão, feito de prata, ouro ou bronze, que deve ser colocado à frente da face do evocador. Esse último serve como precaução, para o caso das coisas saírem do controle. Ter providenciado todos esses itens me custou caro, mas eu não me importei. Se funcionasse, seria um preço pequeno a se pagar. O livro instruía a evocar Marbas durante o dia, em um lugar onde não pudesse ser interrompido. Pedi para minha cunhada cuidar de minha esposa, enquanto dava desculpa de que precisava sair para resolver algo no trabalho. Fui a um galpão afastado da cidade que aluguei uns dias atrás e iniciei o ritual exatamente às 3h30. Fiz uma prece a Deus, preparei meu estado de espírito e fiz o sinal da cruz enquanto recitava os dizeres: a Ti, o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Comecei então a desenhar o círculo mágico Legemeton enquanto recitava as palavras mágicas em hebraico. Refiz a cruz mais uma vez e fiz uma oração pedindo a Deus para que os espíritos se sujeitassem a mim. Feito isso, coloquei o selo no triângulo de evocação e clamei por o que pareceu ser 30 minutos para que o demônio Marbas aparecesse e realizasse meu pedido. A princípio, não será possível ver ou ouvir o espírito do inferno, porém, as sensações irão declarar a presença. Fiquei surpreso ao sentir uma sensação de que só posso descrever como uma depressão pura. A temperatura caiu ao meu redor e me preocupei de que as velas no círculo fossem se apagar. Mas isso não aconteceu. O livro descrevia Marbas como um leão, mas concluí que apenas o fizeram por ser a criatura mais aproximada. Ainda assim, não era capaz de passar a real aparência, já que palavras humanas não são capazes de descrever um ser demoníaco. A visão da criatura de 4 patas e de pele putrefata quase me fez esquecer o próximo passo. Me apressei em fazer as boas-vindas ao demônio. Ele, por sua vez, não correspondeu ao gesto. Ele não tinha algo que eu pudesse entender como um olho, mas eu senti que estava me encarando. Puxei o pingente com o hexagrama
e mostrei à criatura, que reagiu emitindo um som que parecia ser de inúmeras vozes chorando. Ordenei para que assumisse uma forma mais gentil e o visse transformar numa sombra humanoide. Eu já sei, ele disse. Sua esposa está doente, não é? Isso mesmo, falei sem muita surpresa. E preciso que a faça saudável novamente. Dependendo da doença, isso pode levar alguns dias, e o método de cura pode variar de caso para caso. Ela tem um tumor no cérebro. Acho que lhe resta pouco mais de um mês de vida. Muito bem. Sendo assim, vou precisar de 2 semanas. E preciso que contribua com uma coisa também. Não se preocupe. Apenas traga alguns animais para o quintal de sua casa. Eles me serão de grande ajuda nesse processo. Eu concordei. Fiz a oração de despedida, e enquanto aquela estranha sombra adentrava a escuridão do cômodo, tive a impressão de ver um sorriso se formando. Eu me desfiz dos materiais, alguns com fogo e outros com soterramento. Liguei o carro e passei no abrigo de animais no caminho de casa. Consegui ao todo 2 gatos, 3 cachorros pequenos e um hamster. Entrei pela casa na porta dos fundos para esconder os animais no quintal. Não sabia de que forma eles seriam úteis, mas nem questionei, ou pensei 2 vezes antes de cumprir minha parte. Demorei mais uns minutos para entrar e encontrar Letícia, pois só então percebi que estava tremendo horrores e tinha que me acalmar. Naquela noite, dormi ansioso pelo resultado, mas, de certa forma, estava aliviado. Eu havia seguido à risca todas as instruções e estava convencido de que minha amada esposa estaria a salvo. Na manhã seguinte, acordei e Letícia não estava mais dormindo na cama. Me preocupei e fui procurá-la pela casa. Afinal, devido às condições dela, era incomum que acordasse cedo. Eu escutei barulhos estranhos vindo do quintal e corri chamando pelo nome de minha esposa. Eu a vi ajoelhada de costas e rodeada dos cadáveres dos animais que Marbas me pediu. Notei que todos ali estavam com o crânio aberto e com pedaços do cérebro espalhados pela poça de sangue ao redor de cada um. Eu não pude conter o vômito que foi expelido quase instantaneamente. A minha esposa se virou e fitou os olhos em mim. Eu pude ver que ela segurava um cachorro, cuja pele da cabeça tinha sido arrancada pelas próprias mãos, e sua boca estava coberta de sangue com migalhas dos miolos dos bichos. Felizmente, Letícia não tem lembrança desse acontecimento, e eu agradeço a todos os dias por isso. Depois de 2 semanas, insisti em refazer os exames, e, como o demônio havia prometido, o tumor havia desaparecido. Os médicos só puderam descrever como um verdadeiro milagre. De certa forma, o demônio cumpriu meu desejo, mas eu só queria que ele não tivesse me feito ficar com tanto medo da minha própria esposa. Às vezes, eu ainda consigo sentir o cheiro da morte sendo exalado da sua boca. Olá, esse é Um Lugar Perturbador, um canal voltado para histórias e curiosidades a respeito do sobrenatural. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, dê like e compartilhe. Eu garanto que cada vídeo será mais assustador do que o anterior.